Nosso evangelho de hoje é Marcos 5, de 1 a 20, hoje dia de São Brás e Santo Oscar. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para juntos dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Em Mateus, esse texto coloca Jesus no centro. Por outro lado, mostra a ferocidade do mal, a destruição da pessoa endemoniada e o medo nas pessoas. Essas coisas querem sinalizar a realidade do mundo sem Deus, onde somente a ilusão, as fantasias, as doenças mentais e a violência dominam. A presença de Jesus Cristo é o fim do reinado demoníaco e o começo de uma nova humanidade. Os demônios afirmam que o Filho de Deus veio antes do tempo para atormentá-los. Trata-se da ação libertadora de Jesus. Antes do tempo quer dizer antes da derrota final, antes da morte de Jesus. Com a presença de Jesus, o mundo deixa de ser lugar dos demônios, ambiente de guerra, de ilusões, e se torna lugar da paz, da verdade, do amor e da vida. Certamente o lugar do domínio do Senhor deve ser a vida de cada um. Quando cada pessoa convictamente decide-se em ser um santuário de Deus, torna-se para o mundo a continuidade da vitória. O afogamento dos porcos não quer se prender aos porcos em si, mas à destruição dos demônios. É uma forma de se dizer que o mal foi destruído. Diante disso, com tamanho poder sobre o mal, Jesus não será bem visto num ambiente absolutamente financeiro
envolvidos somente com o lucro. Também convém dizer que é uma demonstração de que, se não fosse a permissão de Deus, o seu poder e a sua graça, o inimigo, os demônios, teriam o poder de nos destruir. E ali está uma demonstração quando se destrói aqueles porcos. Mas, ao mesmo tempo, aqueles porcos podem lembrar o ser humano podre, corrupto, sem Deus. Esses são destruídos. Muitos não queriam Jesus, mesmo depois de terem visto o milagre, porque estava em jogo ali uma questão econômica. Era preferível para eles um mundo dominado pelos demônios. E é triste porque os demônios, quando falam ali com Jesus, eles não querem sair da região, querem permanecer na região. Então, uma região de conforto para eles, eles se sentem bem naquele lugar. Interessante que quando Jesus cura na sinagoga, também expulsa o inimigo na sinagoga, por muito tempo o demônio estava feliz naquele lugar, não havia um confronto, não havia quem pudesse tirá-lo, então precisava de santidade no ambiente. Então, quando Jesus chega, o inimigo perde logo o seu posto, o seu lugar, porque ali está a presença de Deus. Então, naquela região dos Gerasenos, Jesus Cristo, ao aparecer, mostra que o demônio está satisfeito ali, quer ficar naquele lugar. E, de fato, quando querem os habitantes dali que Jesus se afaste, dá uma demonstração de que é preferível conviver com o demônio a ter que ter Jesus ali e haver prejuízo econômico. Infelizmente, ainda continua sendo assim. Tudo circula em torno do fator econômico que determina toda a vida social como se fosse a coisa mais importante. Em vista da economia, tudo se coloca como descartável. Além do aspecto econômico, aparece claramente uma tremenda preocupação com a realidade material no que diz respeito também ao apego ao mundo e seus encantos. A busca incansável pelo dinheiro tem como objetivo a realização de todas as satisfações naturais. Nesse tipo de mundo, cada um vira-se como pode e segue segundo o que ama ou aquilo que o possui, mesmo sendo algo maligno. Há uma cegueira quanto ao que o outro sofre e também uma forte indiferença ao tipo de vida que leva. No fundo, trata-se de um ambiente sem fé e, consequentemente, sem interesse pela vida eterna ou mesmo negação dela, uma vez que não há nenhuma demonstração de interesse pela vida eterna quando não há preocupação com a dignidade de um ser humano que padece. Outra realidade é a dos discípulos de Jesus. Suas casas devem ser lugares da presença de Deus. Que bom seria se cada pessoa se convertesse verdadeiramente, se cada um fosse um autêntico santuário do Altíssimo e se todos se tornassem autênticos discípulos do Salvador. O mal não suportaria tal ambiente. É importante lembrar de que onde está Jesus Cristo, ali não pode se estabelecer o mal. Cada batizado e batizada é um templo de Deus. Você é, portanto, o lugar do encontro com Deus, a possibilidade salvífica para quem de você se aproxima. Por isso, não dê à economia, aos encantos do mundo e à sua vontade o status supremo na sua existência. Você só tem essa vida, esse tempo no mundo, esse seu existir que avança a cada instante. Não perca tempo, descubra os valores mais elevados de dignificação do seu ser. Aprofunde sua consciência de filho de Deus. Descubra sempre mais a beleza de ser um dom. Estenda suas mãos para ajudar seu próximo. Interesse-se pela libertação e salvação das pessoas. Alie-se ao projeto salvífico de Deus, tornando-se agente do bem, da transformação interior de quem se aproxima de você. E esforce-se para nunca se apegar à luz que você
em Jesus Cristo, não apagar, melhor dizendo, essa luz que é você em Jesus Cristo nosso Senhor. E por último, a observação quanto ao seguimento de Jesus. Veja, Jesus Cristo escolhe. Mas no caso daquele Geraseno, ele quis seguir Jesus e Jesus Cristo disse não. Vá para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes ali o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Jesus Cristo está negando o seguimento? Não. Lembre-se, aquela região é uma região mamada pelos demônios. Jesus Cristo não podia ficar ali. De certo modo, Jesus Cristo colocou uma semente. O diabo não contava com isso. Jesus Cristo libertou uma pessoa pela sua infinita misericórdia, fortaleceu essa pessoa de modo que os demônios não vão destruí-la, e aquela pessoa agora transformada vai ser uma semente de Jesus naquele ambiente, até transformá-lo. Olha as consequências. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele e todos ficavam admirados. Quer dizer, começa uma vida nova. Cristo em pessoa não estava, mas estava presente através do seu discípulo e ele queria aquele discípulo agora ali, naquela região, transformando aquelas pessoas. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.